Sejam todos muito bem-vindos no canal Criador Pro. Quem fala com você é o Dr. Paulo, biólogo, especialista na legalização de criatórios comerciais e na montagem de criatórios comerciais e criador de animais há mais de 20 anos. Não se esqueça de compartilhar esse link com o maior número de pessoas, deixa o seu like em todas as nossas redes sociais, curte, compartilha. Então, hoje o nosso tema é: vale a pena criar ringneck hoje no Brasil? Quando a gente fala de ringneck, ringneck é um dos psitacídeos, a Psittacula crameri, que ganhou uma grande expansão nos últimos 3, 4 anos, e a procura por esse animal e a busca por conhecimento através de cursos e informações de criadores, ela é muito grande, E bora lá, vamos falar um pouquinho sobre a nossa ringneck, Então deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, é viável criar ringnecks hoje no Brasil? E nós vamos falar sobre esse tema polêmico, e falar um pouquinho sobre o mercado da criação de psitacídeos, principalmente desse psitacídeo que nós estamos falando aqui no nosso canal. Então, as ringnecks, a criação de ringneck, também conhecida como periquito da Índia, periquito ticolar, a Psittacula crameri, no Brasil, eles começaram a ser criados há várias décadas, A introdução dessa ave no país ocorreu por meio do comércio de animais exóticos, principalmente da importação, e acredita-se que os primeiros exemplares chegaram ao Brasil aí na década de 60. Então, o animal que nós estamos aí, basicamente, com meio século de criação no Brasil, mais de meio século, Nós estamos falando da década de 60, Então, nós estamos falando de 73 anos de criação de ringnecks no Brasil. Então, nós estamos falando de um animal que já foi introduzido, foi feito várias importações. No início, nós tivemos pequena quantidade de animais sendo criados, e hoje se disseminou por uma forma assustadora. Então, o que chama a atenção das ringnecks são as cores, Então, quando a gente fala em cores, a gente está falando dessas principais cores das ringnecks até meados aí dos anos 80, início dos anos 90 e anos 2000, nós tínhamos basicamente a ringneck como cor nativa, selvagem. Ela é a verde, A verde tradicional, que a gente chama de verde cinza. E depois nós tivemos as primeiras mutações devido à quantidade de criadores em todo o planeta que criam esses animais, e aí começou a surgir a lutina, a albina, as cinzas, a azul, e depois todas as outras tonalidades de ringnecks. Mas nos últimos anos nós temos um aumento crescente de mutações interessantes, como as cleartails, as opalinas, as diluídas, as arlequins. Nós estamos falando das esmeraldas, Então nós estamos falando de uma série, uma gama muito grande de animais com várias mutações, as violetas, as cobalto. E aí nós temos grupos bem distintos de animais sendo criados, e aí nós temos uma disseminação muito grande de espécies. Nós continuamos tendo muitos criadores importando, trazendo genética nova, e aí nós tivemos um boom fantástico desses animais aqui no nosso país. Então, inicialmente, as ringnecks eram bem raros de serem encontrados, eram apenas encontrados em criadores especializados e legalizados que poderiam trazer esses animais importados, Porque hoje a gente tem 3 opções para você importar animais, Ou você é um criador comercial legalizado, ou você tem uma empresa exclusivamente para importação e comercialização de animais, ou você, como pessoa física, pode abrir também, fazer a importação, desde que consiga todos os trâmites legais, e para poder comercializar alguns animais, já que esses animais eles dão entrada no Brasil como animais legalizados, e você possa comercializá-los. Como a gente precisa emitir nota desses animais, você precisa ter a abertura de uma empresa em que esses animais vão dar entrada e depois vão ser vendidos. Então, primeiros animais que foram trazidos foram por criadores comerciais. Lembrando que a legislação brasileira ela sempre falou da criação comercial e ela sempre trouxe instruções normativas referentes a isso. Nós tivemos, por muito tempo, o IBAMA meio que deixando de lado os animais exóticos, Tanto que alguns exóticos como o canário belga, calopsita, periquito australiano, os diamantes mandarins, entre outros, se multiplicaram de uma forma gigantesca no nosso país e passaram a ser considerados como animais domésticos,
E aí nós tivemos os animais exóticos na mesma embalada, muita gente trazendo, muita gente criando esses animais, até que houve uma regulamentação. E nós tivemos já há um bom tempo que para você criar e reproduzir qualquer tipo de animal com intuito comercial, quer dizer, você montar casais, montar uma infraestrutura, ou importar ou adquirir animais de criadouros comerciais, para você também criar e reproduzir, você precisa de um licenciamento ambiental, que primeiro era junto ao órgão, ao IBAMA e ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério da Agricultura, porque são animais de cunho zootécnico, né? E aí a gente tem isso sendo uma prática que já existe na nossa legislação e dentro dos órgãos ambientais há muito tempo. Só que, como no Brasil, a gente tem pouquíssima fiscalização e os órgãos ambientais, principalmente o IBAMA, pela falta de pessoal e por nós termos um território gigantesco, pela pequena número de funcionários, né, dos agentes, nunca foi feito efetivamente uma fiscalização em cima da criação desse tipo de animais exóticos. Era mais fiscalizado animais silvestres. Mas o intuito ficou tão grande, a quantidade de gente criando esses animais foi tão grande que o IBAMA ele publicou novas instruções normativas e a partir de 2018, com a resolução do CONAMA, nós tivemos uma mudança drástica em que obriga agora todos os animais que estão na lista de exóticos a passar pelo processo de legalização. Lembrando que isso já existia. Então, com o passar do tempo, né, a partir desses primeiros animais que foram introduzidos e importados por criatórios comerciais, a popularidade desse animal e dessas aves aumentou e hoje em dia é possível encontrar ringneck sendo criados em diversos criadouros comerciais e não comerciais e por amantes de aves de todo o país. Animal número 1, hoje em procura, devido à sua grande divulgação, né, e muita gente querendo esses animais, principalmente com o intuito de ganhar dinheiro ou se aposentar ou montar uma renda criando esse tipo de animal. E aí a gente sabe que toda a atividade de criação no Brasil regulada pelos órgãos ambientais, elas precisam de questões legais e a criação de ringneck também precisa passar pelo processo de licenciamento, além de você ter um conhecimento e dedicação para você criar qualquer tipo de animal, né? Então essas aves elas têm necessidades bem específicas de alimentação, alojamento e cuidados veterinários que devem ser aplicados, já que são animais e quando a gente começa a criar animais em grande quantidade, eles têm a proliferação de doenças e zoonoses. Então é muito importante garantir um ambiente adequado, com espaço suficiente para ele voar e controlar a sua dieta balanceada e devido à atenção e à saúde, você vai ter um animal por muitos anos, né? O tempo médio de vida de uma ringneck está estipulado entre 35 e 45 anos. Então são animais bem longevos que você vai ter eles por muito tempo, ou como um animal pet, ou como matrizes dentro de criatórios comerciais. Como é que anda o mercado, né? A gente já falou bastante sobre a ringneck, entre outros, nós falamos de todos os tipos de subespécies, né, em aulas anteriores. Se você não assistiu, volta aí, assiste o nosso vídeo. Então, o mercado hoje de ringnecks, a demanda, ela ficou tão grande, né, da ringneck como animais de estimação, que ela continua a crescer de uma forma fantástica, e ademais com as redes sociais, as divulgações de ringnecks, com as suas interações, e as pessoas procurando esse animal para montar criatórios comerciais, a procura ficou gigantesca, né? Então, os ringnecks são conhecidos, então, além da sua beleza, da sua personalidade, da sua habilidade de fala, o que torna uma escolha atraente para muitos amantes de pássaros. Lembrando que a ringneck ela tem certos comportamentos que, se forem criados e tiver todos os cuidados corretos, são como todos os psitacídeos, excelentes animais de companhia. Então, o mercado de ringneck ele abrange hoje uma ampla gama de variedades de cores, que inclui desde o azul, verde, cinza, amarelo, albino, aos cleartails, os arlequins, os opalinos, os diluídos, os esmeraldas, além de todas essas mutações. Cada mutação tem o seu valor mais atrativo e cada variedade tem seu próprio apelo no valor do mercado. Então, algumas espécies são exclusivamente criadas por criadores que buscam melhorar a qualidade genética e oferecer animais de grande potencial genético para outros criadores. E nós temos aqueles criatórios que visam apenas a venda para animais de estimação. Ambos extremamente lucrativos e crescendo cada vez mais. Lembrando, né, que o mercado chega a um certo ponto que em algum momento o mercado tende, devido à quantidade de criadores, devido à quantidade de animais que vão estar disponibilizados e nascendo
em todo o território nacional, o mercado tende a dar uma mudada, né? Então, o valor médio de cada ring neck depende da mutação e ela muda de acordo com região, de acordo com diversos fatores, a raridade da mutação, a demanda de mercado, a reputação do criador, a região onde você está adquirindo, se tem poucos criatórios ou se tem muitos criatórios. Além disso, o preço pode sofrer alterações ao longo do tempo devido às diferentes condições de mercado. Nós tivemos as ringnecks até 2018, 2019, com um determinado preço, até 2021, um preço baseado no que a gente vai passar aqui das principais cores. E a partir de 2020, 2021, nós tivemos um aumento gigantesco no valor das ringnecks, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado que o mercado ele muda de acordo com as cores, muda de acordo com a procura desse animal. Como a procura passou a ser uma procura muito grande, o valor do mercado subiu. Então hoje as ringnecks verdes, em média, elas podem variar dependendo da região, da sua localidade, do mercado, entre R$500 até R$2.000, dependendo da idade, do sexo e da linhagem. Hoje o ringneck azul tem um valor médio entre R$1.500 e R$2.500, com mutações mais raras, como a azul turquesa, pode ter um valor mais elevado, os violetas, as clear tails, azul, opalina e etc., com valores podendo chegar até 15, 20, 25 mil reais. A ringneck canela, em média, pode variar de R$800 a R$1.500, dependendo da qualidade da mutação e das características do passe. A ringneck albino são as mutações raras e, portanto, podem ser de um valor mais alto, geralmente variando entre R$2.000 e R$4.000. O lutino, que é o valor médio entre R$1.500 e R$2.500. Nós podemos encontrar ainda os lutinos em algumas regiões do Brasil até R$700, R$800, né, dependendo da qualidade do passo e da idade dele. Então é importante lembrar que esses valores são apenas médios e os preços reais variam consideravelmente. Esses eram os preços praticados, né, a média. Nós tínhamos alguns animais, como os violetas, os turquesas, entre outros, que chegavam a R$4.500, R$5.000, os clear tail chegando a 7, 8, mas esses valores mudaram bastante de acordo com a demanda do mercado. Então hoje nós temos algumas mutações chegando à casa dos 15 mil até os 50 mil reais, dependendo da raridade. Então é um excelente negócio, é um excelente mercado. Observe que embaixo as diversas mutações, as mutações Arlequim, os clear tails, né, as turquesas, entre outros. Nós temos vários tipos de mutação sendo procurada hoje no Brasil. Então lembrar que esse valor ele varia muito para quem você vai vender. Hoje o mercado para animais de 15 até 50 mil reais, as mutações mais caras, são mercados bem restritos, mercados voltados para criadores que querem montar plantel e montar criatórios comerciais. Porque o cliente comum que vai comprar um animal de estimação, ele não vai pagar 30, 40 mil reais por uma ringneck, ele vai pagar aí no máximo 3, 4 mil reais, que é o mercado, que é o seu cliente final, que vai comprar como animal pet. Então, depende muito da finalidade. Mas em ambos os casos, a gente tem que lembrar que esse animal, pela legislação brasileira, é um animal que precisa de licença e autorização específica, né? E a nossa legislação aqui no país e os estados, quando receberam a incumbência com os termos de cooperação, que foi a partir de 2019, cada estado também pode criar a sua própria legislação referente a esses animais. Então é muito importante pesquisar e compreender as leis que regulamentam a sua região, os locais onde você está querendo montar o criatório de ringnecks, comercializá-las. Então, cada região do país, nós temos uma instrução normativa federal e a própria Constituição que permite a criação e obriga que todo criador de qualquer tipo de animal para cunho comercial esteja legalizado. Nós temos diferentes tipos de licenciamento, para cada categoria um tipo de licenciamento. A gente vem falando muito isso aqui dentro do nosso canal, desde que o canal foi fundado, sempre orientando os criadores que querem ter criatórios comerciais, que precisam fazer o licenciamento ambiental. Isso é lei. Então é muito importante que a gente compreenda toda essa correlação, tá? Então algumas legislações podem exigir que os criadores comerciais obtenham licenças especiais ou licenças para criar esses animais e permissões de comércio dessas aves. Então, além disso, é essencial cumprir todos os requisitos de bem-estar animal estabelecidos pelas autoridades competentes e, a fim de evitar problemas legais, é fundamental adquirir ringnecks de fontes legítimas, como criadores autorizados e registrados. Nós temos uma infinidade de ringnecks criadas e sendo vendidas no Brasil que não são de criatórios comerciais, que não são regulamentadas, que não têm nota fiscal, que não têm certificado de origem, que tem apenas anéis de marcação do tipo associações e clubes como a Neofob ou como anéis de marcação simples.
e não são animais que podem ser considerados animais legais perante a lei, podendo ser apreendidos, você receber multas e até mesmo ter os seus animais apreendidos e sacrificados, já que são animais exóticos. E a gente tem a gente até falou nas últimas lives da nova instrução normativa do IBAMA, regulamentando o que fazer com os animais a partir de atos de apreensão. Então é muito importante que a gente entenda muito bem que a ringneck precisa de legalização, de licenciamento ambiental e tem legislações específicas. Cada estado tem a sua legislação e a maioria ainda segue a legislação federal. Então, os estados e as ringnecks, né, como a gente está falando. Então, de acordo com o IBAMA, cada estado tem a sua própria normativa a partir dos termos de cooperação. Nós não temos muitos estados que assinaram esse termo de cooperação e que publicaram as suas próprias instruções normativas, mas, por enquanto, os únicos estados que as ringnecks e alguns outros psitacídeos estão como domésticos é o estado do Paraná e Alagoas, que criaram as suas próprias instruções normativas, colocando esses animais como animais domésticos. Mas mesmo sendo animais domésticos, precisa de uma legalização, que é o processo de licenciamento simples para criar comercialmente esses animais. Então, apesar desses dois estados, esses animais estarem como domésticos, a criação comercial desses animais precisa desse licenciamento municipal, precisa de responsável técnico e cadastro nos órgãos agropecuários de cada estado. Isso é obrigatório por lei para você criar e reproduzir esses animais nesses dois estados que a gente está falando que eles são animais domésticos. Em todos os outros estados da federação e aqueles que já publicaram as suas instruções normativas, as ringnecks estão como animais exóticos. Todos os estados seguem a instrução normativa do CONAMA, que é a IN 489 de 2018, sendo que a maioria dos estados também já tem algumas instruções, como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Espírito Santo e outros estados que estão publicando as suas instruções normativas, criando também, falando que a ringneck é um animal exótico e precisa de todo o trâmite de licenciamento ambiental junto aos órgãos ambientais. Então, todos os demais estados, esse animal está como animal exótico e precisa, então, do licenciamento para a reprodução e comercialização desses animais. Então, o que a gente precisa como coisa básica para se esses animais estão como domésticos, né? Apresentar a solicitação de uso e ocupação do solo na prefeitura, porque se o seu criatório for em área urbana, você precisa que a prefeitura autorize essa atividade no seu endereço. Realizar os cadastros dos órgãos ambientais, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Estadual e até mesmo no IBAMA, você tem que ter o cadastro técnico federal para ser um criador de animais domésticos, exóticos ou silvestres. Você tem que ter abertura de empresa e se você é produtor rural, você pode abrir no seu CPF como produtor rural. Você tem que passar pelo cadastro da vigilância sanitária, você precisa passar por todo o processo de licenciamento ambiental, que na maioria dos estados ele é chamado de trifásico. São 3 licenças, né, que é a licença, autorização prévia, autorização de implementação e autorização de manejo. Nós temos alguns estados que é uma licença única, né? No caso do estado do Rio de Janeiro, no caso do estado de Goiás, é uma licença única, que você precisa apresentar os projetos técnicos, projetos de manejo, de biossegurança, projetos financeiros, as plantas arquitetônicas, os memoriais descritivos e todo o processo de reprodutivo de alimentar. E, além disso, você tem que ter um responsável técnico que assine, que pode ser um biólogo ou um médico veterinário, que assine como responsável pelo seu criatório. E é ele que vai ser cadastrado junto aos órgãos ambientais e agropecuários para que você possa reproduzir e vender esses animais. Então, esses são o nosso cenário atual para quem quer criar a ringneck no Brasil. Bom, continuando aí, tá? Então, como a ringneck se encontra atualmente, né, no mundo e aqui no Brasil? Então, as ringnecks, o periquito de colar, né, são espécies que não estão listadas como ameaçadas de extinção pela Convenção, né, sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Silvestre Ameaçada de Extinção, a CITES. A CITES é um acordo internacional que tem como objetivo regular o comércio de animais e plantas ameaçados de extinção. Então, a inclusão de uma espécie nessa lista depende de avaliação do seu estado de conservação por especialistas e legislações de cada país. No caso da ringneck, elas são criadas em cativeiro há muitos anos e existem muitos criadores dedicados a essa espécie em diferentes partes do mundo e aqui no Brasil. Portanto, eles não são considerados como animais ameaçados de extinção. Isso tem que ficar bem claro. E quanto à classificação do potencial invasor, isso sim, isso pode variar dependendo do país ou região. Alguns países podem ter regulamentações específicas,
para controlar a introdução de espécies exóticas, já que a ringneck é uma espécie oriunda de outros países. Eu que posso apresentar riscos à nossa fauna e flora nativa, já que os periquitos de colar ou ringneck são periquitos que podem causar processos de invasão e destruir os nossos ecossistemas, lembrando que o Brasil é o país dos papagaios, onde nós temos a maior quantidade de variedade de psitacídeos, e as ringnecks, em alguns estados, estão sendo proibido a criação comercial, como o estado do Mato Grosso do Sul, devido a ser a porta de entrada do Pantanal. Brasília também está sendo proibida a criação de ringnecks e alguns outros estados estão tomando algumas medidas. E o próprio governo federal, através das suas câmeras de biossegurança, estão fazendo o levantamento de um potencial risco das ringnecks no Brasil devido à quantidade de criatórios e devido a a maioria, a gente está falando de mais de 70% dos criatórios de psitacídeos exóticos no Brasil são irregulares. Então, no entanto, elas não são consideradas amplamente em todos os países como espécies invasoras, principalmente nos países de origem, onde elas têm um controle muito maior. É importante ressaltar que a nossa legislação que regulamenta pode mudar todo o tempo, Então é importante sempre recomendando verificar a regulamentação específica do nosso país, da nossa região, para sempre estar atualizado. E o melhor local é o Ministério do Meio Ambiente, as câmaras de biossegurança, o CONAMA e o IBAMA. Então, no Brasil, nós temos projetos que estão entrando em vigor, para falar um pouquinho sobre as espécies invasoras. A gente já falou isso numa live anterior, já criou esse alerta, Então, qual que é o cenário aqui no Brasil? Então, a Estratégia Nacional para Espécies Invasoras, que é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, instituída pelo CONABIL 7 de 2018, pela Instrução Normativa, ela consolida as diretrizes e decisões da Convenção sobre Diversidade Biológica, que é a CDB, aplicada às diversas instâncias nacionais e governamentais. A Estratégia Nacional está organizada em 6 componentes, 10 objetivos específicos e 30 indicadores de resultados concedidos para um horizonte temporal de 12 anos. Os últimos 12 anos estão sendo levados em consideração, já que foi nesses últimos anos em que teve um aumento exponencial desses animais no Brasil. Então, sendo a ringneck um animal que está em análise como potencial invasor no Brasil. Se você quer ter mais informações, embaixo está ali no ibama.gov as espécies exóticas que estão sendo introduzidas. Nós temos todo um PDF, tem todo sendo publicado e quais são os motivos. Lembrando que se a ringneck for colocada na lista de espécies invasoras, vai ser proibida a abertura de novos criatórios comerciais de ringneck no Brasil, sendo aqueles que já existem passando por um controle maior e mais rigoroso da fiscalização, porque vão ser animais considerados animais de grande ameaça para a biodiversidade brasileira. Então, quem tem o direito já adquirido, quem já conseguiu seu licenciamento ambiental e quem tem as suas licenças, vai continuar podendo criar as ringnecks. Aqueles que não têm as licenças ambientais e a ringneck entrar nesse cenário como espécies invasoras, vai ser proibida a criação. Então, você vai ter que perder o direito de criar esses animais. Então, busque, quanto mais rápido possível, o seu processo de licenciamento ambiental referente a todas as espécies. Se você quer criar comercialmente, qualquer espécie precisa de licenciamento ambiental. Então, fique atento, isso é muito importante. Então, as ringnecks, como animais exóticos de grande valor econômico nos últimos anos, estão sendo muito visadas por criminosos, que, além de roubarem os animais, falsificam notas fiscais e anéis de criatórios legalizados. Então, nem sempre comprando um animal que tem a nota fiscal, ele veio de um criatório legalizado. Nós temos muitos pilantras nesse mercado. Nos últimos meses, nós tivemos um aumento gigantesco de roubos de ringnecks de criatórios comerciais, as animais por causa do grande valor e da grande procura. Então, fique atento se você é um criador, para você não ser atacado por essas pessoas que roubam e que acabam prejudicando economicamente, e até mesmo você não sabe nem o que vai acontecer com esses animais, porque a maioria dos ladrões acabam não sabendo nem como cuidar desses animais, acabam transportando de qualquer forma e grande parte morre, Então, só compre diretamente de criatórios, não compre de intermediários, verifique a nota fiscal e o certificado de origem dos animais e exija dos criatórios exames para as principais doenças virais. Então, um check-up completo de sanidade para que você, ao adquirir esse animal, como um pet ou como uma matriz, não tenha problemas no futuro. Lembrando que nós também temos uma série de doenças, que é a clamidiose, a psitacicose, entre outras, que podem ser transmitidas, e se o seu animal ele é portador, ele vai transmitir para todos os seus animais do seu plantel. Lembrando que nós estamos passando aí por uma
quarentena obrigatória no Brasil através da gripe aviária, né? Então, lembre-se, para reproduzir essa espécie, você precisa de autorização e para comercializar, você precisa de autorização. Então, fique atento, não caia na lorota de outros dizendo que as ringnecks são espécies exóticas e não precisa de nada, apenas um anel e uma nota fiscal simples é o suficiente. Isso é mentira. Então, a gente sempre vem falando isso aqui há muito tempo, tá bom? Bom, gente, se você gosta das ringnecks, se você gosta da criação comercial, se você realmente quer investir nessa área, quer realmente ter um criatório sem ter dor de cabeça com os órgãos governamentais e aproveitar essa onda de crescimento exponencial da criação comercial de psitacídeos, passarinhos e outros animais no Brasil, o Criador Pro procurou criar alguns subterfúgios para que vocês consigam aprender da forma correta todos os trâmites e realmente como fazer a coisa correta. Então nós temos aí um curso e um e-book rodando para venda com preços bem fantásticos, que é o segredo para lucrar criando aves, o passo a passo para a legalização correta. Então essa é a grande novidade do Criador Pro que a gente está tendo aqui nesse momento, né? Lembrando que se você chegou até aqui é porque você gosta de animais, você gosta de ringneck, entre outros psitacídeos, e você tem o desejo de ser um criador comercial e viver da criação de animais realmente de verdade. Então esse e-book foi pensado nisso, então eu criei esse produto bem simples, bem objetivo, com baixo custo para ajudar todos vocês a conhecer o cenário atual do setor de criação, além de servir de um material de apoio para todos os criadores de aves exóticas, principalmente entender o que é preciso saber antes de iniciar o seu criatório comercial e conseguir todas as suas licenças e toda a infraestrutura e o que você precisa fazer realmente o passo a passo. Esse é um guia bem completo e a gente explica exatamente tudo o que você precisa. Então é um e-book fantástico, está com preço bem acessível. O link vai estar na descrição dos vídeos. É bem facilzinho, você pode comprar ele a preço de banana e além disso você vai ganhar algumas coisas bem legais. Então o conteúdo, eu vou te ensinar quais são as principais finalidades de um criatório, como você poderá iniciar lucrando com as aves, as 5 principais objetivos da criação com grande demanda e um lucro certo, lembrando que para a criação você precisa vender os animais, né? Quais são os 10 passos para a legalização de um criatório, que você deve criar e por que criar essas espécies selecionadas e da forma que você deve adquirir esses animais, até mesmo buscando fontes de financiamento para você realizar o seu sonho. O conteúdo ainda traz quais as legislações atuais, sempre ele vai ser atualizado, sempre que nós tivermos mudança na legislação, a gente vai estar falando de todos os estados, quais os desafios do setor da criação, você vai saber como impulsionar a sua criação e ganhar muito dinheiro com a agregação de valor de aves diferenciadas e diversificadas na sua produção, para entender a grande demanda no mercado pet de criadores comerciais. Nós citamos apenas aqui a ringneck, mas a gente vem falando nessa série de animais exóticos e oportunidades, a gente vem trazendo uma quantidade absurda de animais que têm potencial econômico que você pode criar comercialmente. Se você está em dúvida, adquira o e-book e venha descobrir quais são as principais espécies para serem criadas no Brasil. Algumas espécies pouca gente fala e tem um alto valor agregado. Quais são os bônus se você adquirir o e-book, né, hoje, o mais rápido possível? Primeiro é participar de uma mentoria em grupo comigo via Zoom, para tirar todas as suas dúvidas e perguntas. Depois que você ler todo o e-book, anotar todas as suas dúvidas, a gente vai marcar uma mentoria comigo. Só essa mentoria a gente cobra entre 500 até 5 mil reais, vai estar ganhando ela de graça. Entrando no grupo VIP especial, onde você vai ter um desconto de 30% no pacote de Criador Pro, que são mais de 5 mil reais de desconto para todos que adquirirem o e-book. Se você quer fazer a legalização do seu criatório, você ainda vai ganhar 30% de desconto se você comprar o nosso e-book, além de também ganhar descontos nos nossos cursos preferenciais. Era isso que a gente tinha para falar hoje. Falou sobre a ringneck, falou sobre esse produto que a gente está lançando. O valor do produto está bem baratinho, tá? Por tudo que ele traz e por tudo que você pode ganhar. Então entre em contato com a gente, acompanhe o nosso canal, tem vídeo todo dia sendo publicado. Entre no nosso site e venha fazer parte da maior comunidade de criadores comerciais do Brasil. Fique em paz e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau e até a próxima.